Em meio às medidas para a contenção de despesas da Prefeitura de Fortaleza, o prefeito Evandro Leitão estuda o tamanho real dos subsídios para o transporte de passageiros na capital. O então prefeito José Sarto sancionou uma lei que garante em 2025 248 milhões de reais para o setor do transporte coletivo regular e complementar na capital. É o chamado subsídio, a ajuda do poder público para a manutenção das empresas de ônibus e do sistema de transporte regular, que é integrado pelas chamadas vans. As informações chegam agora com o repórter Carlos Alberto. A equipe técnica da Prefeitura de Fortaleza é responsável pela avaliação sobre as medidas que devem ser adotadas para a contenção de despesas. Enxerga com inquietação o alto volume de recursos autorizados pelo ex-prefeito José Sarto do PDT no apagar das luzes de 2024 para as empresas do transporte coletivo da capital. Abre aspas. É muito dinheiro para um setor que ainda tem deficiência nos serviços prestados à população. Fecha aspas, expôs nos bastidores da Câmara Municipal uma voz que acompanhou no final do ano passado a aprovação dos subsídios para o transporte de passageiros na capital. O projeto de lei, aprovado pela Câmara de Vereadores e sancionado pelo então prefeito José Sarto, destina, em 2025, um montante de recursos da ordem de R$ 227.436.125,70 para o transporte regular e outros R$ 21.051.696,34 ao transporte complementar de passageiros, como, por exemplo, vans e topiques. O atual prefeito, Evandro Leitão, que nesse momento adota medidas de contenção de gastos para cobrir as dívidas herdadas da administração anterior, avalia qual o tamanho real do subsídio que deve ser destinado ao transporte de passageiros, mas trabalha com o cenário de que, nas atuais condições, o dinheiro reivindicado pelas empresas de ônibus fará falta para a manutenção de outros serviços essenciais para a população, como, por exemplo, a rede municipal de saúde. Com redação do Ceará Agora, Carlos Alberto. É um tema que faz parte, jornalista Beto Almeida, do dia a dia, principalmente das capitais, das grandes cidades brasileiras. O subsídio para o transporte coletivo que foi instituído especialmente no período da pandemia, quando diferentes setores da economia enfrentaram dificuldades para a manutenção das suas atividades, como, por exemplo, nesse caso, o transporte coletivo. Mas, em relação à capital, à Fortaleza, o prefeito Evandro Leitão já recebeu um diagnóstico dos técnicos que o acompanham na adoção dessas medidas de contenção, de redução de despesas, que o tamanho do subsídio deixado pelo então prefeito José Sarto para o transporte coletivo regular e complementar é muito elevado e que esse volume de dinheiro precisa ser reavaliado. Há sim a necessidade de participação do poder público nessa ação que garanta melhores condições para os passageiros, para a população ter essa mobilidade no dia a dia, seja das grandes cidades, das capitais e também das médias cidades, onde nós temos o transporte coletivo regular de passageiros. Mas está aí nas mãos do prefeito Evandro Leitão a definição do que o Carlos Alberto definiu como o tamanho real dos subsídios da Prefeitura de Fortaleza para o transporte de passageiros. Jornalista Beto Almeida, bom dia. Beto Almeida, a análise política com credibilidade e isenção. Bom dia, Luciano. Bom dia aos nossos ouvintes. Esse assunto é polêmico, Luciano. E eu costumo dizer aqui uma frase que às vezes você nem gosta de ouvi-la, mas é dizer o seguinte: não tem almoço grátis nessa história. Quando eu quero dizer que não tem almoço grátis, por exemplo, essa questão é complexa porque hoje Fortaleza foi instituída a campanha de garantia do transporte gratuito para os estudantes, seja da rede pública, municipal, estadual, seja de universidades públicas ou privadas. Isso tem custo. Alguém paga essa conta. Não é simplesmente por uma boa vontade de um prefeito que ele diz, olha, a partir de hoje os estudantes não vão pagar mais o transporte coletivo. É uma luta que era antiga, o direito à meia, que evoluiu
E hoje chegou ao ponto dos estudantes aqui em Fortaleza, em todos os estágios da vida dele como estudante, ele anda de graça no transporte. Então, isso precisa realmente de um subsídio. Alguém está pagando essa conta. E o setor de transporte público é um setor que vive hoje, sim, também em dificuldades. Ele vive em dificuldades, não é só aqui em Fortaleza, e vive em quase todas as outras capitais. Na média, é em torno de 30% os subsídios que os municípios dão para o serviço de transporte público. Agora, isso tem um custo? Claro que tem um custo. O que tem aí agora, que o prefeito atual, Evandro Leitão, vai ter que fazer, é exatamente ponderar se esse subsídio de 248 milhões de reais, ele não está elevado além da conta e se dá ainda para reduzir. Porque tem também uma pressão para que hoje, por exemplo, o subsídio para os estudantes andarem de graça no transporte coletivo, ele seja ampliado, inclusive, para os fins de semana. Foi promessa de campanha, inclusive, de muitos adversários aí, porque o que é válido hoje? No período de férias, por exemplo, não tem o subsídio para os estudantes. Por quê? Porque não tem aula. Então, não, a gente quer ampliar para tudo. Então, é custo. Desde a pandemia, como você falou, que de lá para cá não tem reajuste na tarifa do serviço de transporte aqui na capital. E o prefeito Evandro Leitão, inclusive, quando ele anunciou aquelas medidas de contenção de gastos, ele pretende economizar cerca de 500 milhões de reais neste ano de 2025, ele disse: não vai ter aumento da tarifa de transporte aqui em Fortaleza, pelo menos até novembro. Quando chegar no final do ano, em novembro, aí vem aquela etapa de negociação, aí ele disse que a prefeitura vai exatamente avaliar com o sindicato dos transportes intermunicipais e também com o Divans, como é que fica, se vai ter reajuste, se não vai, mas é só colocando como essa questão é complexa. Nessa complexidade também se pressupõe que com tanto subsídio, com esse volume de dinheiro para subsidiar o setor de transporte coletivo, regular e complementar, não se justifica reajuste da tarifa de ônibus. Com certeza, não se justifica reajuste, absolutamente, e mais que isso, Luziano, também não se justifica que os ônibus que circulam aqui na nossa capital circulem ainda sujos, circulem ruins, com o serviço ainda muito a desejar e principalmente muitos ainda circulando sem o devido ar refrigerado, ou seja, o ar-condicionado. Numa cidade como a nossa, Fortaleza, isso não é luxo não, isso é conforto que o consumidor merece. Então, realmente, você tem toda a razão. Quando se dá o subsídio, o transporte coletivo tem que dar a contrapartida. E qual é a contrapartida? Ônibus em boas condições de circular, ônibus limpos, sem reajuste de tarifa e com comodidade, que inclui, por exemplo, o ar-condicionado em todos os coletivos. Além de tudo isso, também quantidade de veículos necessário para atender à demanda e cumprimento daqueles horários para permitir que a população tenha essa mobilidade com segurança e tranquilidade. E esse conceito vale tanto para Fortaleza quanto para outras cidades do interior do Ceará que tem o sistema de transporte coletivo. Do luxo que você se refere, que falta em veículos, o conforto, ao lixo da capital. Os contribuintes de Fortaleza, jornalista Beto Almeida, já podem negociar as dívidas referentes à taxa de manejo de resíduos sólidos na capital. O programa de parcelamento de débitos, que é o refis da taxa de lixo, é um benefício fruto da Lei 11.521, de 10 de janeiro de 2025, que foi aprovada pela Câmara Municipal, sancionada pelo prefeito Evandro Leitão e que acabou com a chamada taxa do lixo. Muita gente deixou de pagar essa taxa do lixo. E qual o tamanho dessa dívida que a Prefeitura de Fortaleza tenta recuperar? Luziano de Oliveira, é o seguinte: a questão toda é que hoje nós temos duas situações. Nós temos pessoas que de fato não pagaram a taxa do lixo, portanto essas pessoas estão inadimplentes. Havia uma expectativa de que quando a taxa do lixo fosse anulada na Câmara Municipal de Fortaleza, e viesse também a garantia de que quem não pagou ficaria então
isento aí de pagar a taxa. Não é bem assim. Então, a taxa foi extinta, mas desde ontem está aberto na Secretaria de Finanças do município, mas também na Procuradoria-Geral do município, essas duas situações, porque tem gente, Luciano, pelo menos 70 mil fortalezenses que já estão inscritos na dívida ativa do município. O que isso significa? Que a prefeitura, lá ainda na gestão anterior, já mandou o nome do inadimplente, do contribuinte, para o cadastro negativo. Ele já está negativado. Então, essas pessoas que estão com o seu cadastro negativado por não pagamento da taxa do lixo, eles têm que procurar a PGM. E quem ainda não está com o nome negativado, procura a Secretaria de Finanças. Quer dizer que chega a 70 mil, jornalistas Beto Almeida, número só negativados. De contribuintes de Fortaleza que deixaram de pagar a taxa do lixo e não, que estão não é hoje maior. Que estão hoje nessa situação de inadimplência. Exatamente, Luciano. Nós temos hoje um número muito maior. Só, eu estou falando nesses negativados, que chegam a 70 mil. Quer dizer, são duas situações distintas. Você pode resolver isso, claro, indo diretamente no site ou da PGM ou da Cefim, mas também pode marcar para ir presencial, para saber qual é a situação. Então a ideia, Luciano, é que quem pagar de uma vez receba aí 100%, né, de liberação de cobrança de impostos, de taxas, pelo não pagamento. E isso, claro, é gente que vai ter que arcar com essa despesa. O lado bom dessa coisa é o seguinte, é que você vai poder fazer isso, quem tiver inadimplente com a taxa do lixo, vai poder fazer isso exatamente ao longo desse ano de 2025. E não necessariamente naquele prazo agora. Olha, abriu a inscrição ontem, você pode procurar a Procuradoria-Geral do município ou a Cefim e tem um prazo X de 3 meses, se não fizer, você vai continuar na dívida, aí vai complicar. Não. Você tem todo o ano 2025 para fazer isso. Porque esse início de ano já tem coisa demais, meu amigo, para todo mundo pagar. Você tem aí o IPVA, você tem o IPTU, você tem o que mais, Luciano? Material escolar. Material escolar, matrícula dos meninos que foi pagar, alguns pagaram lá no final de dezembro, mas outros estão arcando com isso agora. E mais, Beto Almeida, para as pessoas jurídicas, para as empresas, tanto na capital quanto no interior do Ceará e Brasil afora, tem as chamadas taxas de renovação de alvarás que sempre chegam no início do ano, pesando ainda mais no orçamento das empresas. Essa história da taxa do lixo é uma herança deixada pelo então prefeito José Sarto, que foi um desastre na capital, deixando aí para o prefeito Evandro Leitão dívidas superiores a R$1 bilhão. E foi por isso que Sarto perdeu a eleição. Virando a página aqui, Beto Almeida. Quem pagar em 4 parcelas vai ter 100% de desconto em juros, multas e tal. E até 80% se o pagamento incorrer de 5 a 10 vezes. E daqui a pouco, dentro do bate-papo político, Beto, vamos falar sobre assuntos que saem de Brasília e têm repercussão no Brasil? Exatamente, Luciano. O presidente Lula reuniu sua equipe ministerial, mandou recado duro e diz: 2026 já começou. Daqui a pouco, muito mais para você, ouvinte internauta. O Ceará, Brasil e mundo ligados no jornal Alerta Geral. Alerta Geral.